Volta perigosíssima para o tricolor, Bernardo. A chance do tricolor, Raí na batida de volta. Capricha, garotinho, capricha. Rolou para Cafu, para Raí, pro gol. Aí vem ele para cobrança, pé direito, bateu. Rogério Ceni. Ele funda, Diego. Pegou bem na bola, ele bate muito bem na bola. Onde ela ia, amigo? Que defesa. Qual o melhor elenco que o São Paulo já teve? O de Tele Santana, que foi campeão de 2 mundiais, o de 2005, que conquistou o mundo. Vamos descobrir nesse vídeo. Bem-vindo ao canal Nação São Paulo. Se inscreva para notícias e histórias sobre o maior clube do Brasil. Então vamos iniciar. O São Paulo Futebol Clube viveu um dos períodos mais gloriosos de sua história, sob o comando de Tele Santana no início dos anos 1990. Com um elenco recheado de craques e um futebol envolvente, o tricolor paulista conquistou títulos memoráveis e marcou seu nome na história do futebol mundial. A passagem de Tele pelo São Paulo começou em 1990 e se estendeu até 1996, mas foi entre 1991 e 1993 que o time atingiu seu auge, conquistando 2 Libertadores e 2 Mundiais de Clubes, além de títulos nacionais e estaduais. Tele Santana era um técnico perfeccionista, adepto do futebol ofensivo e técnico, que valorizava a posse de bola e o toque refinado. Sua metodologia de trabalho fez do São Paulo um time extremamente organizado, disciplinado e criativo dentro de campo. Esse estilo de jogo encantou torcedores e críticos de futebol no Brasil e no mundo, consolidando o tricolor como uma potência internacional. O elenco montado por Tele era uma combinação perfeita entre experiência e juventude, técnica e disciplina tática. No gol, Zete se destacava como um dos melhores goleiros do Brasil. Seguro, com grandes reflexos e um exímio pegador de pênaltis, ele foi peça fundamental nas conquistas do clube, sendo decisivo em momentos importantes, como a final da Libertadores de 1993. A linha defensiva contava com jogadores talentosos e extremamente confiáveis. O experiente Ricardo Rocha e o jovem Ronaldão formavam uma dupla de zaga segura e combativa. Os laterais eram um diferencial do time, Cafu e Leonardo, 2 jogadores que posteriormente brilharam na Europa e na seleção brasileira. Ofereciam muita qualidade no apoio ao ataque e eram fundamentais para o esquema de Tele. No meio de campo, o São Paulo tinha uma verdadeira engrenagem de qualidade técnica e inteligência tática. Pintado e Toninho Cerezo garantiam o equilíbrio defensivo, com marcação forte e boa saída de bola, enquanto Raí, um dos maiores ídolos da história do clube, era o cérebro do time. Dono de uma visão de jogo privilegiada, Raí combinava elegância, habilidade e um faro de gol impressionante para um meio-campista. Foi dele o gol que garantiu a vitória por 2-1 sobre o Barcelona na final do Mundial de Clubes de 1992, partida que consagrou o tricolor como campeão do mundo pela primeira vez. No ataque, o São Paulo contava com jogadores extremamente talentosos e decisivos. Palhinha era um atacante habilidoso e goleador, que se destacava pela movimentação e oportunismo dentro da área. Müller, por sua vez, era um jogador versátil e veloz, que causava muitos problemas para as defesas adversárias. E não podemos esquecer de outros nomes importantes como Macedo e Elivelton, que também tiveram papéis fundamentais ao longo das campanhas vitoriosas do time. Os títulos conquistados por esse elenco refletem o seu domínio no futebol da época. Em 1991, o São Paulo conquistou o Campeonato Brasileiro, marcando o início da era Tele Santana. No ano seguinte, veio a primeira grande glória internacional com o título da Libertadores, conquistado diante do Newell's Old Boys nos pênaltis, com Zete sendo o herói ao defender a cobrança decisiva. Poucos meses depois, o tricolor viajou ao Japão para enfrentar o poderoso Barcelona, campeão europeu comandado por Johan Cruyff e cheio de estrelas como Stoichkov e Guardiola. O São Paulo fez uma partida memorável, vencendo por 2-1 se não era passageira e conquistou novamente a Libertadores. Dessa vez, vencendo a Universidade Católica na final com um placar agregado de 5-3. No fim do ano, mais um Mundial de Clubes e mais uma vitória histórica. O São Paulo enfrentou o Milan, outro gigante europeu, e venceu por 3-2 em um jogo eletrizante, com gols de Palhinha, Toninho Cerezo e Müller. Com isso, o tricolor consolidou-se como bicampeão mundial e uma das maiores equipes da década. Além desses títulos, o São Paulo ainda conquistou a Supercopa Libertadores de 1993, a Recopa Sul-Americana em 1993 e 1994 e a Copa Conmebol de 1994, consolidando-se como um dos times mais dominantes do futebol sul-americano. A influência de Tele Santana e daquele elenco icônico transcendeu os troféus.
O São Paulo daquela época virou referência de futebol bem jogado e organizado, inspirando diversas gerações de jogadores e treinadores. Infelizmente, Tele Santana deixou o comando do São Paulo em 1996 devido a problemas de saúde, mas seu legado permanece vivo até hoje. O elenco que ele comandou nos anos 90 será sempre lembrado como um dos mais brilhantes da história do futebol brasileiro. Foi uma equipe que encantou pelo seu talento, sua disciplina tática e seu espírito de campeão, conquistando títulos inesquecíveis, marcando uma era de ouro para o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube viveu uma de suas maiores glórias em 2005, quando conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes com um elenco que unia talento, raça e disciplina tática. Diferente do time de Tele Santana nos anos 90, que encantava pela técnica e ofensividade, o São Paulo de 2005 se destacava por sua solidez defensiva, força coletiva e eficiência nos momentos decisivos. Comandado pelo técnico Paulo Autuori, esse elenco entrou para a história ao conquistar a tão sonhada Tríplice Coroa, vencendo o Campeonato Paulista, a Libertadores e o Mundial de Clubes no mesmo ano. O grande pilar desse time era a defesa, que contava com um dos maiores goleiros da história do futebol, Rogério Ceni. Além de líder e capitão, Ceni foi protagonista ao longo da temporada, especialmente na Libertadores, onde marcou gols importantes e brilhou com defesas decisivas. No Mundial, contra o Liverpool, fez uma atuação memorável, garantindo o título com defesas espetaculares e sendo eleito o melhor jogador da final. Na zaga, o São Paulo contava com um trio de defensores extremamente seguros e experientes: Diego Lugano, Fabão e Ed Carlos, que substituiu Alex na reta final da temporada. Lugano, um dos maiores ídolos da história do clube, era a alma do time, jogando com garra e impondo respeito em cada disputa de bola. Fabão, por sua vez, se destacava pelo jogo aéreo e pela imposição física. Nas laterais, o tricolor contava com Cicinho e Júnior, dois jogadores que foram essenciais para o esquema da equipe. Cicinho era um dos grandes destaques do time, combinando velocidade, técnica e um cruzamento preciso. Seu desempenho na Libertadores chamou a atenção do Real Madrid, para onde se transferiu após a conquista. Júnior, do outro lado, era um lateral experiente, muito inteligente taticamente e com grande capacidade de apoiar o ataque e recompor a defesa. No meio-campo, o São Paulo tinha uma dupla de volantes que ficou marcada na história do clube, Mineiro e Josué. Juntos formavam um paredão no meio de campo, garantindo equilíbrio entre defesa e ataque. Mineiro era um jogador incansável, com ótima marcação e chegada ao ataque, enquanto Josué era extremamente disciplinado taticamente e essencial na recomposição defensiva. Mais adiantado, Danilo era o cérebro da equipe, comandando as jogadas ofensivas com sua visão de jogo e qualidade nos passes. Foi dele o gol da final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, além de participações decisivas em diversos momentos importantes da temporada. No ataque, o São Paulo contava com uma dupla de respeito, Amoroso e Luizão. Amoroso chegou ao clube durante a Libertadores e rapidamente se tornou um dos destaques do time, com gols decisivos e jogadas de pura classe. Foi peça-chave na conquista do torneio continental, marcando gols na final e sendo fundamental no esquema ofensivo. Luizão, um centroavante experiente e matador, trouxe ainda mais poder de fogo ao time, sendo essencial na reta final da Libertadores e no Mundial. Além deles, Aloísio Chulapa e Grafite também tiveram um papel importante ao longo da temporada, oferecendo opções ofensivas valiosas para Autuori. A campanha do São Paulo na Libertadores de 2005 foi memorável. Após uma primeira fase sólida, o time deslanchou no mata-mata, goleando adversários com atuações dominantes. Nas quartas de final, eliminou o Palmeiras com uma vitória categórica por 4-0 no Morumbi. Na semifinal, passou pelo River Plate, vencendo por 3-2 na Argentina e aplicando um histórico 2-0 no Morumbi. Na grande final, contra o Atlético Paranaense, o São Paulo empatou em 1-1 no primeiro jogo e decidiu o título no Morumbi com uma vitória incontestável por 4-0, conquistando sua terceira Libertadores. O auge da temporada veio no Mundial de Clubes, realizado no Japão. O São Paulo estreou na competição enfrentando o Al Ittihad, vencendo por 3-2 em um jogo complicado. Na final, encarou o Liverpool, que vinha de uma sequência impressionante de 11 jogos sem sofrer gols. Apesar do favoritismo dos ingleses, o tricolor mostrou sua força. O único gol da partida foi marcado por Mineiro, após bela jogada de Aloísio e assistência de Amoroso. A partir daí começou o verdadeiro show de Rogério Ceni,
que fez defesas espetaculares e garantiu o título ao São Paulo, mesmo com a enorme pressão do Liverpool. O tricolor sagrou-se campeão mundial pela terceira vez, consolidando-se como um dos maiores clubes do planeta. Além das conquistas históricas, o São Paulo de 2005 ficou marcado como um time extremamente eficiente e competitivo, que sabia sofrer nos momentos difíceis e tinha jogadores decisivos para definir as partidas. A união do elenco, a liderança de Rogério Ceni e a disciplina tática de Paulo Autuori foram determinantes para o sucesso da equipe. Esse time entrou para a história não só pelos títulos, mas pelo seu espírito vencedor, pela entrega dentro de campo e pela forma como conquistou o mundo mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, se inscreva e deixe o seu gostei para que a história do São Paulo nunca seja esquecida e para que todos saibam que ele é o maior clube do Brasil.